E aí galera, beleza? Esses dias atrás eu fui trocar um jogo de PS4 meu em uma loja, né? E jogos, obviamente. E nesse tempo eu tava rejogando, né? O Batman Arkham Knight. Mas eu já queria assim rejogar, quer dizer, jogar outros jogos assim da série, como Batman Arkham Origins, só que infelizmente já não tem para o PS4 o jogo. Então na loja eu encontrei o Batman Return to Arkham, que tinha os dois discos dos dois jogos, que me surpreendeu, né? Achava que era um disco só com os coletando jogos só. Então eu tive a ideia de fazer dois vídeos desses jogos. E talvez eu faça um vídeo sobre o Arkham Knight, né? Mas eu creio que isso vai demorar bastante ainda. Então eu vou analisar os dois primeiros jogos da série, e começando pelo Batman Arkham Asylum. E lembrando que eu não vou analisar a história do jogo, só a gameplay mesmo e umas coisas técnicas assim mesmo. Inclusive vou incluir as coisas de DLCs, já que aqui que o jogo que eu tenho aqui, o Return to Arkham, bem que eu acho que todas as DLCs dos dois primeiros jogos assim, né, e tal. Então eu vou falar das coisas das DLCs aqui também. Então vamos para essa análise meia boca que eu vou fazer aqui, né? Porque eu não vou lisar muito do jogo, só vou fazer uma pequena análise só de umas coisas só que eu gostei e tal. E né, comentar as coisas que tem no jogo só, umas coisinhas só. E né, bora pro vídeo. Baba Bowie. Bom, o Batman sempre foi um dos meus super-heróis favoritos e tal, junto com o Homem-Aranha. Que assim, ele tá em segundo lugar porque, né, o Homem-Aranha sempre é o meu super-herói divertido, de tanto de super-herói como de personagem em geral. Inclusive o Homem-Aranha de PS4, né, Spider-Man, o Marvel Spider-Man, é o meu jogo de super-herói e também jogo em geral favorito de super-herói e jogos assim em geral. Até o momento que parece assim que a franquia Batman Arkham vai ganhar talvez um lugar na minha lista de top, de até sei lá, top 3 ou 4, ou também do top 1, sei lá, de jogos favoritos. E assim, acho que essa franquia do Batman Arkham realmente me prendeu já no primeiro jogo e tal, porque, né, eu me lembro que eu viciei pra caramba nessa franquia e acho que assim, Batman Arkham, assim, pra ser bem sincero, já tá no tipo no meu top 6 jogos favoritos, assim, sem mentir mesmo. E como eu já vinha dito aqui antes, eu tinha já jogado o Batman Arkham Knight, né? E assim, eu tinha gostado do jogo e tal, mas tinha, assim, ainda não tinha chegado no Arkham Asylum, no City, no Origins. E né, agora que eu tô podendo pelo menos jogar o Asylum Origins, eu realmente quero, assim, eu realmente comecei a gostar bem mais do Batman. Que vezes ler até mais HQs dele, que eu não lia muito HQs do Batman ainda, eu lia mais o Homem-Aranha. E agora eu realmente tô gostando bem mais do personagem ainda do que antes eu gostava, inclusive. Já no primeiro jogo eu simplesmente me viciei de cara nele. Me viciei tanto, me desperdicei tanto na vida nesse jogo que eu hoje sou calvo, tenho 40 anos e desempregado. Pelo menos não ainda. Mas o jeito que esse jogo conseguiu me viciar fez eu ter a mesma sensação quando eu me viciei de primeira vez, da primeira vez que eu joguei o Marvel Spider-Man do PS4. Simplesmente Batman Arkham e Homem-Aranha de PS4 simplesmente são uma definição de jogo para aquele personagem, assim. Desde a trilha sonora, do combate, da gameplay em geral, é realmente muito bom, assim, como eles conseguem, né, assim, transportar a essência do personagem de uma forma tão suave e tão boa pro jogo em si que eles querem passar. Não querendo assim desmerecer o jogo do Homem-Aranha 2 do PS2 baseado no filme, que também foi um jogo bastante importante para assim pro personagem assim e tal. Também tem outros jogos bons do Batman e tal também, que né, eles são bons assim e tal, mas acho que Batman Arkham foi o melhor jogo assim que trouxe o que é realmente o Batman assim transportado das HQs para os videogames. E já no primeiro jogo eu acho que passei mais de umas 8 horas jogando só o Batman Arkham Asylum, que inclusive são mais horas que eu durmo. Bom, coloquei o disco no PS4 e tava lá o jogo, né, na sua tela principal. Que eu tive que esperar um pouco até o jogo instalar, mas pelo menos já tinha uma trilha sonora boa de fundo. Bom, finalmente iniciando o jogo a gente já tem os slots cheios com a cara do Batman. Salvando aqui nesse primeiro slot aqui. Bom, na tela de base de localidade a gente pode escolher entre Batman anos 70 ou The Batman 2022. Bom, eu vou deixar essa claridade aqui, que logo depois no meio da gameplay vocês vão ver que eu vou me arrepender disso. Deixar claro porque tava escuro demais, não conseguia ver quase nada.
Bom, depois de ativar as legendas, a gente já tem poder escolher a dificuldade e tal. Então a gente pode escolher em fácil, normal, difícil. E no difícil, especificamente no difícil mesmo, tem essa informação já que o jogo ia ficar insano e difícil mesmo. Com os inimigos são mais difíceis e conscientes dos esconderijos do Batman. Não há indicador de ataque para ajudar em combate. E só deve ser treinado por jogadores especialistas ou valentes. Eu obviamente vou nessa dificuldade, né? Porque eu sou um pro gamer. Ou simplesmente no normal, que é, né? Mais uma dificuldade mais apropriada pra mim, né? Inclusive a versão aqui que eu tô jogando Rever, como eu disse antes, é a versão Batman Return to Arkham e tal, que é o remaster dos dois primeiros jogos da série e tal, que eu acredito que tenha sido feito na engine do Batman Arkham Knight também, porque realmente parece bastante tal. E como vocês podem ver, assim, realmente tem uma bastante mudança assim no versão de PS3 para PS4 assim. Gostei bastante também que deram mais um brilho também. E como vocês podem ver, realmente o jogo ficou bem mais assim detalhado e mais bonito assim, né? Então acho que realmente fizeram um bom trabalho assim, meio que refazer, né? Como diz na própria capa do jogo, em refazer a versão pela nova engine, né, que provavelmente é a mesma engine do Batman Arkham Knight. A única reclamação mesmo que eu tenho na nova versão, acho que a cara do Batman assim ficou meio estranha assim em alguns momentos assim. Mas tirando isso, eu acho que realmente mandaram muito bem nesse remaster para as duas versões assim. Assim, pelo menos até agora que eu vi a sua versão a Batman Arkham Asylum, né? Não sei como tá a versão do C ainda, mas provavelmente devem fazer um bom trabalho também. Também eu gosto de como a forma que o jogo te prepara assim já de início assim para entrar no Asilo Arkham e tal. Que esse jogo aqui, caso você não saiba, até pelo nome da capa, né? Ele se passa inteiramente no Asilo Arkham e tal. Já que acho que provavelmente o Batman Arkham City vai passar assim em Gotham, assim, então esse jogo assim é mais somente o Asilo Arkham mesmo que você tem que explorar e tal. O mundo aberto não é tão grande assim, né? Meio limitado, já que você tem que ficar só no asilo mesmo. Mas mesmo assim eu acho legal isso. Bom, indo finalmente pro combate de jogo, né, que é aquela coisa que todo mundo já sabe, né, um cara te ataca, você dá contra-ataque, depois bate no outro, depois bate no outro, depois chega o nível de combo que já dá deitando todo mundo num golpe só, aí depois você erra o seu combo, aí tem que ter que virar o dicionário certo, aí você erra, bate no lado, o cara cansa seu combo e te pede você desbloquear a conquista de 40 combo, mas mesmo assim, é um combate que realmente eu gosto bastante, que realmente inspirou vários jogos, foi realmente bem, até que revolucionário até. Eu gosto bastante desse combate. E vocês podem ver também que o Homem-Aranha se inspirou, vários outros jogos também se inspiraram nesse tipo de combate. Acho que é um combate bem ideal assim para jogo de super-herói também. Seeing as how I'm feeling generous, I'll give you this one for free. Knock me off, I dare you. End this. Pull the plug. Stop me once and for all. Oh, you're getting too predictable, Bats. Uma coisa que eu vou falar bem mesmo é a dublagem desse jogo, cara. Que eu acho que a dublagem desse jogo é realmente muito boa assim de ouvir e tal. Eu acho que realmente as vozes são muito caricatas, ao mesmo tempo muito boas por personagens e tal. E eu acho que o melhor voz considerado do Mark Hill, que dá um show dublando o Coringa, cara, que simplesmente... Assim, eu joguei a Batman Arkham Knight no dublado em português, né? Provavelmente se eu for jogar o Lord, eu vou jogar no dublado em português, que eu gosto da dublagem aqui do Brasil. Mas mesmo assim, cara, eu acho que essa dublagem também é muito boa. Eu acho que o Mark Hill, assim, ele dá uma voz muito boa pro Joker e tal. Ele também dublou na série animada do Joker e tal. Ele soltou um riso muito bravo pro Joker dentro da Liga dos Justiça quando ele faz participação na série e tal. Acho que realmente uma voz muito boa pro Coringa, assim. E eu gosto muito da dublagem do jogo. Inclusive, o cara realmente tem que ser o dublador oficial do Coringa pra conseguir dar uma risada tipo dessa. Quebrou ele em 0 Agora falando do stealth do jogo. Bom, o stealth do jogo é bem mais difícil do que no Batman Arkham Knight pra mim, que lá você tem bastante gadget, então não faz muita diferença que de dificuldade lá, né? Lá é bem mais fácil pra mim, né? Pelo menos pra mim é bem mais fácil lá fazer stealth do que aqui nesse jogo e tal, que pra mim é mais difícil. Mas mesmo assim não é algo muito difícil e tal.
Mas mesmo assim eu gosto dessa ideia de ele ser um pouco mais difícil do que no Arkham Knight, porque é uma coisa assim que você faz meio entrar bem na pele do Batman. E entrar na pele do Batman, o jogo faz muito bem e tal. Também você tem a visão de raio-x aí, né, que mostra o exoesqueleto dos seus inimigos. E além disso, também pode fazer mais estratégia lá na hora de, né, procurar seus inimigos e tal. Você realmente consegue pensar antes de sair pegando os caras por trás, né? Inclusive é realmente um stealth muito bem feito e tal. É bem mais difícil do que no Arkham Knight, mas mesmo assim eu gosto muito do stealth desse jogo. Aqui também você pode planar com a capa e tal, mas só que eu não curto muito, já que eu sou bem mais acostumado com o Arkham Knight lá, que realmente evoluiu muito a questão de você poder planar com a capa, e acho bem melhor lá. Tô deixando claro que eu entendo o motivo da você não poder usar tão bem assim a capa e tal, como você usar no Arkham Knight, por exemplo, que é uma área bem mais pequena aqui no Asylum e tal. Mas só que eu acho bem mais divertido assim você usar a capa nos jogos assim atuais mesmo. E também eu gosto desse modo detetive do jogo e tal, porque assim, é jogo do Batman e tal, ele trabalha tudo pra ser realmente jogo do, sim, definitivo do Batman mesmo. Assim, o cine que esse jogo aqui é realmente o cara fala, não, esse aqui vai ser um jogo do Batman, que você tem que sentir o Batman e tem que ser o Batman. E ele faz isso muito bem e tal, porque assim, o modo detetive do jogo e tal, caso não saiba também sobre o Batman também, ele apareceu na sua primeira aparição do Batman, foi na Detective Comics e tal. E né, Detective Comics e tal, então tem que ser realmente um lado assim, não que seja necessário assim pra uma adaptação do Batman, pra ser uma adaptação do Batman, ele tem que ser todo ultra detetive assim, mas assim, realmente tem que ter pelo menos um pouco do lado detetive assim tal, mostrado em um momento. E assim, o jogo também, assim, tem momentos assim de detetive e tal, que você tem que ir atrás de procurar casos e tal, que eu gosto bastante e tal, acho que é realmente muito bem feito esse tipo de coisa aqui nesse jogo. Agora indo para os gadgets do Batman, você também tem o famoso Batirang, né, que além de você poder atacar para torturar inimigos, você também pode atacar em coletáveis cenários como as dentaduras, que são bem chatas de assar, e também você pode atacar em conjuntor de forças, como aí está mostrando no vídeo. Explicou certinho, né, filho da... Indo para o próximo gadget, a gente tem o gel explosivo, que ele abre áreas com estrutura quebrada, estrutura falha, como essa daí. Também pode usar no seu stealth, né, pra meio que atordoar seus inimigos, né, porque isso não vai matar seus inimigos, mas pode usar no seu stealth também para atordoar seus inimigos no stealth. Também tem o sequenciador criptográfico, que serve para você desbloquear áreas para hackear elas e desbloquear áreas que tem certos tipos de dispositivo para você pegar problemas de troféus charada, desbloquear uma área que você tem que ir e coisas do tipo. Inclusive eu vou falar dos troféus de charada já, viu? Você também tem a Batgá, que serve para você puxar coisas assim que estão assim longe do seu alcance, assim que você não consegue chegar, também para abrir caminhos assim. Depois vai virar, conforme a avançando no jogo, vai virar uma Ultra Batgá que consegue puxar até parede lá no meio, cê é louco. Então acho que por último a gente tem o lançador de cabos, né, que se te leva para lugares retos assim, que você não conseguiria planando normalmente. Aqui também você tem o seu melhorador de habilidades e tal, que serve para você melhorar suas habilidades, obviamente, tal, como combo, vida, essas coisas e tal, que também serve para melhorar seus gadgets tal, como Batirang, explosivos e tal. E também serve para você melhorar também seu stealth, né, para você adquirir novas coisas para poder fazer, para poder te ajudar no meio do seu jogo e tal. E assim, sempre foi interessante isso, tal. Eu gosto bastante desse tipo de mecânica também. E assim, finalmente chegamos no troféu do Ratalada, ou Charada. Que assim, eu gostei de pegar porque eu realmente viciei muito esse jogo. Então, sei lá, cara, realmente um jogo que eu gostei bastante. Então não me incomodei de pegar todos os troféus, não. E resolvendo as charadas que fazem parte dos desafios do charada, tanto dos troféus quanto achar negócios, troféus, resolver enigmas e tal. Você também pode fazer isso para desbloquear assim personagens para sua bibliografia do jogo e tal também. Você também pode ver a bibliografia de personagens que nem aparecem no jogo também, além dos que parecem, né, como o Duas Caras, o Caveira Negra, o Scarface e tal. E assim, você também pode ver, além das biografias, tem a história dos personagens, tem áudios do que você pode ver de alguns personagens como o Charada, o Crocodilo, a Arlequina, Era Venenosa e tal. E assim, é realmente bem interessante, assim, tanto os fatos desde os atributos dele que você pode ver que o personagem é capaz e tal. Eu gosto bastante disso no jogo. E as fitas de entrevista para você vai pegar fazendo os troféus do Charada também. Então é bem divertido também de ver e tal, porque realmente é bem legal você ver as entrevistas que os psicólogos fazem com os personagens do Arkham e tal.
severely paranoid to read threats into harmless riddles, Dr. Young. May I test you with one? Very well. What is it that walks on 4 legs, then 2 legs, and finally 3 legs? A human being. As a baby, it crawls on 4 legs. As an adult, it walks on 2. And in later years, it uses a cane. Good try. But the answer to all 3 is a baby. True, it crawls on all 4s, but cut off its legs and it can only wiggle on 2 limbs. Give it a crutch, it can hobble around on 3. You see? Também, como vários jogos, também você também tem bosses pra enfrentar e tal, né? Como os vilões do Batman e tal, que são o Crocodile, a Arlequina, o Bane e tal. Que, assim, a última luta lá contra o Coringa é meio bruxante e tal, mas mesmo assim agora eu gosto bastante dos bosses do jogo e tal. E principalmente do Espantalho, que, cara, é simplesmente o meu boss favorito do jogo. Tipo, apesar de alguma vez ser chato lutar contra ele e tal, acho que realmente é um boss que eu mais gosto de jogo assim. Bom, não sei se foi na penitenciária ou na clínica que foi a primeira vez que o Espantalho aparece nesse jogo e tal, mas na primeira vez que aparece o Gordon, entre aspas, tá morto, né, porque isso era a visão do Espantalho, né, e é bem legal isso que você vê que o olho do Batman aí tá vermelho assim, e não é da maconha não, ele tá vermelho por causa do gás do Espantalho, caso você não saiba. E logo depois você vai naquele lugar lá que tem um necrotério lá, que tem umas portas lá, que não sei como é o nome daquilo lá, que tem umas macas dentro pra guardar os corpos que estão mortos e tal. Que começa a dar meio que um clima de terror, porque começa a ficar bem batendo, começa a ir pra fora e tal. Tipo, você pensa que é assombração, meu Deus do céu, mas só que é o gás espontâneo, obviamente, né? E depois o Batman vai para um lugar no necrotério lá que tem uns 3 corpos e tal. Que é um corpo é do pai do Batman, outro é da mãe e o último é o corpo do Espantalho. Já aparece meio que um dano de jumpscare assim. Eu gosto dessa parte, né, porque remete ao trauma do personagem, vida e tal. Mas assim, eu acho que a próxima parte é uma parte que eu gosto bem mais do que dessa parte aqui. E, inclusive, que toda vez que você for sofrer o efeito do gás espantalho, você vai ter uma batalha de boss contra ele e tal, que você tem que ficar se escondendo dele e tal, tem que enfrentar alguns esqueletos assim e tal. E é realmente assim uma parte que eu gosto assim e tal, porque realmente mostra o efeito do espantalho do gás, na verdade gás, gás, né? O gás do espantalho sofrendo baixo mental, porque nesse jogo, se caso você viu aí, o espantalho usa meio que uma agulha assim que tem meio que como que fala? É o efeito do gás espantalho dentro deles e tal. E também tem depois dessa parte aqui, outra parte que o espantalho aparece também, é a parte do que ele Batman tá andando e tal, e do nada a delegacia, meio que delegacia, sei lá, vira um beco que os pais do Batman morreram e tal. E depois tem todo um barulho, tiro dos pais falando, Batman falando de fundo e tal. Aí depois tem a parte do Batman encontra o corpo da família dele morto assim, depois cai. É uma parte que eu gosto bastante desse jogo e tal. É realmente uma parte muito assim, meio que dá um significado pro personagem, que mostra até a origem dele também, né? Que depois o Batman vira uma criança, né? Porque isso mostra, tem todo um simbolismo e tal, que eu não vou falar, que é muito complicado de falar, me enrola muito, mas enfim, né? Foi aí que o Batman surgiu, foi aí que ele morreu, o Bruce Wayne entrou o Batman. Enfim, é aquela coisa que quem é muito fã do personagem, como eu, como você, também como eu e como você. Enfim, acho que é aquela coisa que todo fã do Batman conhece bem dele e tal, né? Desse momento do beco e tal, que é uma parte bem marcante. Enfim, né? Então bora pra próxima parte que o espantalho aparece. Agora, essa parte que eu bato palmo pros caras, porque é meu amigo. Acho que quem tava na época não sabendo dessa coisa ainda, tipo os últimos mais antigos ainda, tipo o Xbox 360 e PS3, viu essa parte e pensou, tá, vou ter que resetar o jogo. Não, porque na verdade essa coisa do gás espantalho na mente do Batman, que mostra pra você que, entre aspas, o jogo travou ou bugou, e você recomeça o jogo de novo pensando, tá, realmente bugou, eu voltei tudo, né? Porque de uma como se travou, não sei o que, né? E não, o jogo não travou, você só volta no início do jogo e tal. Assim, eu nessa parte meio que já sabia que ia travar e tal, porque acho que eu já tinha visto isso no vídeo no Contra-Ataque e tal, sobre os vídeos chefes favoritos do Flash e tal,
que eu tinha visto esse vídeo e tal, ele citava o Batman, o espantalho do Batman Arkham Asylum nesse vídeo e tal. E assim, mesmo eu sabendo disso e tal, e não tendo quando um jogo meio que, entre aspas, trava assim na nossa hora, eu meio que só sabia disso e tal, né? E também não parecia assim, né? Não tinha muita cara de realmente ia travar no meu PS4 também, né? Mas assim, acho que seria bem mais do caramba, assim, se eles usassem esses remasters que eles fizeram no Batman Arkham pro PS4 assim, pros novos consoles de nova geração assim, e cada console meio que travar meio que como eles travam, assim, tipo, sabe quando a tela do PS4 meio que tá aí, assim, parece um negócio de erro, não sei o que? Assim, isso aí dá um quebra de quatro paredes bem mais genial do que na parte do jogo e tal. E assim, acho que seria muito interessante esse tipo de coisa e tal. E acho que essa ideia assim de usar esse remaster para fazer isso daí é interessante e tal. Mas com certeza ia dar trabalho, então ficou mais fácil fazer, né, do outro jeito e tal. Mas acho que seria genial, seria, na minha opinião. Vai, seria genial sim. Eu confesso, eu acho que seria genial. Eu queria ver isso em um próximo jogo que tiver o espantalho e o jogo entre aspas do travar e fazendo como exatamente a trava que daria no videogame tal da tela de erro. E eu queria ver isso, eu quero ver isso. E na última vez que você vai enfrentar o espantalho, você enfrenta meio que umas caveirinhas dele lá. E você tem uma caveirinha maior assim, né? Caveirinha entre aspas, um caveirão, né? Que é tipo meio que o Bane assim, que você tem que derrotar jogando o batirangue nelas e tal. E né, pra derrotar o espantalho você tem que mirar o bate-sinal na cara dele pra você derrotar ele. Eu gosto dessa parte, é uma parte que eu acho divertida e tal, de lutar com as caveirinhas e tal. Tem no modo desafio desse jogo que eu vou falar mais pra frente tal, que acho que provavelmente é o conteúdo extra que teria no jogo que teve pra você comprar no jogo base assim, que eu gosto dessa parte e tal. E também nessa parte lá que você vai enfrentar lá no jogo base lá, quer dizer, no modo desafio lá, você tem que derrotar todas as caveirinhas sem tomar nenhum tipo de dano e tal. E assim, mais pra frente eu vou falar do modo desafio e tal. E é só isso, eu gosto dessa parte e é legal. E bem perto do final do jogo você tem uma parte lá que os capangas do Coringa também tá um padinho e tal, como se você estivesse entrando numa festa e tal. E nessa parte você pode ganhar simplesmente uma conquista e simplesmente espancar todo mundo que tá lá. Eu acho essa parte muito diferente por simplesmente você tá numa festa, tipo, os caras tá um pra você, querendo você não bater neles, pra você não espancar eles, aí você vai lá, simplesmente bate todo mundo, acaba com a graça e simplesmente você ganha uma conquista por isso. E eu desbloqueei essa conquista, eu queria bater em todo mundo pra tentar desbloquear outra conquista de 40%, mas só que fazer 40 vezes nesse jogo, um combo de 40 vezes nesse jogo é muito difícil e muito complicado. Que eu já sou ruim em combos de jogos de luta, que é o meu gênero favorito, e mesmo lá eu não consigo fazer um combo decente. E é só isso. Logo depois de gerar o jogo, você ganha o traje do Batman blindado, só que você só pode usar no modo desafio. E assim, não sei se dá pra usar no modo normal também, mas que eu saiba, só dá pra usar no modo desafio mesmo. E agora, finalmente falando dos conteúdos desse jogo e tal. No modo desafio você pode enfrentar, assim, no modo desafio tanto no conteúdo extra. Dá pra você fazer missões stealth e tal, pra tirar pontuações e tal. E no modo desafio que você tem que espancar todo mundo, você tem que derrotar tipo 4 níveis de inimigos pra no final você ganhar uma pontuação dependendo da forma que você for dentro de esses inimigos e tal. Começa, tipo, na primeira fase começa com 3, depois na segunda começa com 5. Depois pra terceira aumenta uns como pode dizer, quantos mesmo? Sei lá, uns 8. Depois a próxima aumenta para uns 15, por aí vai. E assim, são 4 fases para se derrotar. Tem umas que são infinitas, outras que não. E assim, também não tem um modo de desafio de stealth mesmo e tal, que eu não gravei nenhum vídeo para colocar aqui. Mas eu acho legal essas partes aqui do modo desafio e tal. Eu fui lá que eu tentei miseravelmente tentar platinar o jogo, fazer o combo de 40, né? Só que eu não conseguia. E como eu peguei a versão Return to Arkham, que vem com as DLCs e tal, eu posso simplesmente jogar com Coringa. E é simplesmente muito divertido jogar aqui com ele e tal. Que eles têm as suas próprias finalizações, seu próprio jeito de lutar, seus próprios gadgets e tal. Que inclusive o único gadget dele também é um fodendo 38 que atira nos guardas. Mas você só pode usar uma vez só. E obviamente você também pode jogar com o Coringa no modo de desafio de stealth e tal, que eu acho bem da hora jogar aqui com ele nesse modo desafio e tal. Ele tem sua própria finalização, jogando Gás do Riso, por exemplo. E na outra finalização você vai por trás do guarda e dá uns monte de tapinha, sei lá, forte, uns croques fortes na cabeça. Ele cai pra pessoa, então não dá um motivo pra ele cair de verdade, né?
Enfim, na outra, um pouco mais cruel, né? Que o Coringa vai atrás do cara e mete um chutão no saco. E é isso aí. E aqui pra ver onde seus inimigos estão, você não tem um botão, né? Que o Batman usa pra ter o visual dele lá, que você pode ver tudo que tá por trás das paredes, né? E então o Coringa usa aqui um óculos Blue Teteia pra poder ver igual o Batman assim. E também você pode usar a dentadura do Coringa para ir atrás dos guardas, assim como meio que uma bombinha, que você vai atrás do guarda assim e explode, né, ele. E aqui também você vai poder também usar o 381 do Coringa, que eu achei que ia pegar uns dois guardas aí, só que eu me acabei quase morrendo por isso, mas pelo menos ganhei do mesmo jeito. Minha nota final para Batman Arkham Asylum da minha análise medíocre é um 8 de 10. Realmente o jogo que eu senti assim que os desenvolvedores assim estavam realmente querendo fazer um jogo definitivo do Batman e tal. Eles fizeram o Batman Arkham Asylum assim para ser um jogo assim realmente que virasse uma série e tivesse mais jogos e tal. Na minha opinião foi exatamente o que isso aconteceu, porque isso deu muito certo. E assim, eu vou jogar o próximo jogo, eu vou jogar o City tal, que vai demorar bastante pra sair análise, eu sei. Mas assim, foi um jogo que eu me viciei bastante. Foi um jogo que assim, que me conquistou logo. Tô ansioso pra jogar logo o City. Enfim, né, vai demorar bastante pra fazer essa análise, que esse vídeo ficou bastante longo, como vocês puderam ver. Mas enfim, espero que tenham gostado. Compartilhe, se inscreva no canal. Foi, falou. E foi a... Irmão, vou te contar, esse vídeo ficou grande.